Irmãos e irmãs, como é bom estarmos juntos nesta manhã de segunda-feira, feriado nacional, dia de finados, dia de homenagens, de preces, de silêncio, mas também um dia de convite, como convite à reflexão. Onde eu vou estar quando não estiver mais aqui neste mundo? A morte sempre foi e sempre será uma das questões mais difíceis de ser apresentada e talvez seja impossível de ser compreendida, porque a morte cessa fisicamente aquilo que sempre nos deu a permissão de sermos, de existirmos, para nós e para os outros. Porém, como diz a temática desta celebração, aqui desde o Memorial Crematório São José, para sempre em nossos corações. Para sempre em nossos corações. Humanamente falando, existe um término físico, biológico. Todos um dia vão cessar a sua vida. Mas todos os que tiverem construído uma experiência de amor e uma experiência de fé, apenas vão passar da existência física para a existência espiritual. É claro que esta passagem, ela não é simples, tantas vezes antecedida por muito sofrimento, e quando ela acontece, acaba deixando um vazio muito grande. Um vazio que não pode ser preenchido fisicamente falando. Ninguém substitui ninguém neste universo da criação, da obra da criação. Todos somos únicos e, como tal, aquele que nos deu a vida também nos destinou à eternidade. Nenhuma vida começa para terminar. Nenhuma vida existe e depois cessa a existência. Toda vida tem um começo, tem uma passagem que nós denominamos de morte, mas toda vida pode, se assim a pessoa o desejar, pode alcançar a eternidade. Deus nos propõe a eternidade. Não nos impõe, até porque depois do dom da vida, um dom tão maravilhoso se chama liberdade. A vida só é vida por causa da liberdade. Nós vivemos dentro de uma cultura, dentro de uma história, dentro de um pertencimento familiar, porém, nós também, num determinado momento da nossa caminhada, podemos fazer escolhas. Podemos fazer escolhas. Tem pessoas que não acreditam em nada. Para elas, a morte tem a palavra final. Mas para muitos, a vida é preenchida, iluminada pela fé. E a fé nos permite olhar para além da morte. A fé não cessa as nossas lágrimas, mas a fé alivia a nossa dor. A perda torna-se momentânea, porque a esperança do reencontro passa a ser a grande verdade para a qual nós dirigimos nossas energias existenciais e assimilamos
a perda, processamos dentro de nós aquilo que chamamos de luto, mas não deixamos apagar dentro de nós a chama da eternidade. Como é bom ter fé! Como é bom acreditar que a vida não é um pouquinho de cinzas, a vida não é um jazigo, não é um espaço onde que os restos mortais permanecem. Nós precisamos nos localizar simbolicamente. Por isso existem os cemitérios. Por isso existe também essa proposta do crematório, onde nós podemos chegar perto dos restos mortais, isto é, daquela cinza que tem uma história, tem uma vida, tem também uma eternidade. Ter fé em Jesus ressuscitado é um alento, um jeito não obrigatório para todos, porque passa por uma escolha, ser cristão é uma escolha, mas é um jeito inteligente de viver a vida, que não ruma para a morte, mas passa pela morte para existir eternamente. Então, onde estão aqueles que já partiram? Se temos um lugar para colocar uma flor, ou também um espaço para acender uma vela, mas talvez não tenhamos possibilidades de uma flor, nós temos sempre a oportunidade de uma prece. Uma prece que pode nos elevar, uma prece que nos conforta, uma prece que se transforma num diálogo intenso entre o céu e a terra, entre os que permanecem e os que já partiram. Mas não tem como fugir do sofrimento, tem como ressignificar o sofrimento. E Jó, na primeira leitura que nós ouvimos, todos nós sabemos quem foi Jó dentro do contexto do livro dedicado a ele, o livro de Jó. Jó perdeu tudo. Ele não tinha mais nenhum referencial. Ele tinha tudo para se revoltar. Muitas pessoas, nos nossos dias, quando Deus não atende os pedidos ou quando Deus se parece ausente, acabam vivendo uma revolta que não faz bem para ninguém, porque emocionalmente a revolta sempre rouba as melhores energias. Jó nos ensina que quem crê no Senhor, por mais que padeça, por mais que sofra, por mais que chore, um dia será consolado. Ter fé quando tudo vai bem não é difícil. Ter fé quando os sonhos não se realizam. Ter fé quando perdemos aqueles que amamos. Ter fé quando nos sentimos sozinhos. Este é o grande desafio e o convite deste dia de finados de 2020. 2020, um ano diferente, mas não um ano perdido. Enquanto estivermos vivos, o ano jamais será em vão. Quem olha os dias, os anos, a partir de uma ótica material, pode chegar a conclusões de que, de fato, 2020 não foi favorável. Mas 2020 será guardado como um ano onde a superação também alcançou
muitas pessoas em muitos setores. Num ano onde que a gente aprendeu que existe uma farmácia muito especial, chamada família. Por isso que nos foi dito, fique em casa. E é desde março que a gente ouve e tenta equilibrar a questão de permanecermos, de fato, mais retirados. 2020 também será recordado como um ano de muita fé. Quem não costumava rezar, aprendeu a rezar na pandemia, porque a oração, ela alimenta a nossa esperança. A oração é capaz de nos dar forças. A oração nos faz acreditar na ressurreição. Tenhamos fé. Sejamos capazes da solidariedade. Estejamos lado a lado com aqueles que padecem, mas não nos esqueçamos de reavivar dentro de nós a chama da fé. Nós cremos em Deus. E este Deus um dia se fez humano em Jesus. E no humano Jesus, Ele estampou tudo que um humano pode passar e experimentar nesta vida. Por que Jesus aceitou a morte? Se Ele era o Filho de Deus, se Ele era imortal, aceitou a morte para nos dizer que a morte um dia vai nos visitar. Mas o que aconteceu no terceiro dia? Ele ressuscitou. Nós um dia vamos ressuscitar. E aí estaremos face a face com Deus. Nos encontraremos todos. Mas enquanto este dia não chegar, que nós tenhamos a habilidade de guardar para sempre em nossos corações aqueles que nos recordam na eternidade e intercedem por nós. Hoje é um dia de fé, um dia de esperança, mas um dia de aprendizado também. Se amanhã Deus me chamar, está tudo em dia na minha vida? Eu fiz o bem que deveria fazer? Não percamos tempo, porque o tempo só está para nós como um empréstimo. Um dia devolveremos tudo. Que as nossas mãos possam estar repletas do bem realizado.